Meu nome é Maria das Dores, tenho 73 anos e hoje vou contar para vocês a história mais difícil da minha vida. Uma história que muitos acham que é impossível de ser verdade, mas que vivi na pele, cada segundo de dor e superação. Durante anos carreguei esse peso sozinha, sem saber se um dia teria coragem de falar sobre isso. Mas chegou a hora de vocês saberem como uma simples dona de casa do interior conseguiu vencer batalhas que nem os médicos acreditavam ser possível. O que vocês vão ouvir aqui vai mexer com o coração de cada um, porque é uma história de fé, coragem e milagres. Prepare-se, porque o que vem pela frente vai mostrar que não existe dor maior que a força de uma mulher quando ela decide lutar. E posso garantir, vocês nunca mais vão esquecer desta história. Tudo começou há 45 anos, quando eu tinha apenas 28 anos. Estava grávida do meu quarto filho. Era uma gravidez normal, igual às outras 3, até que numa manhã de setembro, algo terrível aconteceu. Eu estava estendendo roupa no quintal, quando senti uma dor no peito que me fez cair de joelhos na terra vermelha do terreiro. Meu marido José correu desesperado e me carregou no colo até o hospital da cidade. Os médicos fizeram vários exames e o resultado foi como um raio que caiu na minha cabeça. Eu tinha um problema no coração que poderia me matar a qualquer momento. Mas o pior ainda estava por vir, porque eles disseram que eu precisava escolher entre salvar minha vida ou a do meu bebê. Naquele momento, meu mundo desabou completamente, e eu pensei que Deus tinha me abandonado. A notícia se espalhou pela cidade pequena como fogo em pasto seco. Todos falavam pelos cantos: a Maria vai morrer, pobrezinha, deixando 4 filhos pequenos. As vizinhas vinham em casa com aquele olhar de pena que machuca mais que qualquer palavra. Meus outros 3 filhos, sem entender direito o que estava acontecendo, perguntavam por que a mamãe chorava tanto. José trabalhava o dia inteiro na roça e chegava em casa com os olhos vermelhos de tanto chorar escondido. Eu passava as noites acordada, com a mão na barriga, conversando com meu bebê, que ainda não tinha nascido. Meu filho, eu dizia, se Deus quiser que a gente fique juntos, a gente fica. Se não, eu vou lutar para te dar uma chance de viver. Foi aí que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Uma decisão que mudaria tudo para sempre. Decidi que não ia fazer o que os médicos mandaram, contra a vontade de todos, contra a ciência, contra o medo. Eu escolhi confiar em algo maior. Comecei a rezar como nunca tinha rezado na vida, pedindo forças para Deus me ajudar a salvar meu filho, e, toda manhã, antes do sol nascer, eu ia até a igrejinha da cidade e ficava lá horas conversando com Nossa Senhora. As pessoas achavam que eu tinha enlouquecido, que estava sendo irresponsável com minha própria vida. Até minha própria mãe me chamou de maluca e disse que eu estava sendo egoísta com os filhos que já tinha. Mas algo dentro do meu peito me dizia que eu estava no caminho certo, que havia uma força maior me guiando. O que ninguém sabia é que eu estava recebendo sinais. Sonhos estranhos que me davam esperança, quando tudo parecia perdido. Durante a gravidez, tive várias crises que me levaram correndo para o hospital. Uma vez, no 7º mês, meu coração parou por alguns segundos, e os médicos já estavam preparando José para a pior notícia da vida dele. Mas eu voltei, e voltei mais forte, como se algo sobrenatural tivesse me trazido de volta. Os próprios médicos não conseguiam explicar como eu estava aguentando tudo aquilo. Eles falavam entre si, pensando que eu não escutava. Essa mulher deveria ter morrido há meses. Cada dia que passava era uma vitória. Cada movimento do bebê na barriga era um milagre. Eu sabia que estava vivendo algo extraordinário, algo que poucos têm a chance de experimentar na vida. Mas o maior teste ainda estava por vir. E ele chegou numa madrugada fria de maio que eu jamais vou esquecer. Era 3 da manhã quando as dores do parto começaram. José correu para buscar a parteira, mas ela olhou para mim e disse: Maria, eu não posso fazer esse parto. É muito perigoso. Tivemos que ir para o hospital da capital, numa viagem de 2 horas pela estrada de terra, eu gritando de dor no banco, de trás do caminhão do vizinho. Quando chegamos, os médicos entraram em pânico. Eles disseram que era impossível eu fazer parto normal e que a cesárea poderia me matar na mesa de cirurgia. Eu olhei nos olhos daqueles homens de branco
e disse: Doutor, eu confio em Deus, mais do que na ciência. Façam o que tem que fazer. O médico mais velho, com lágrimas nos olhos, segurou minha mão e disse: Dona Maria, a senhora é a mulher mais corajosa que eu já conheci. O parto durou 12 horas. 12 horas de luta entre a vida e a morte, com meu coração falhando várias vezes durante o processo. José estava na sala de espera, rezando o terço, junto com toda a minha família que tinha vindo da cidade. As enfermeiras entravam e saíam da sala, com cara de quem estava presenciando algo impossível. Em determinado momento, eu senti que estava indo embora. Vi uma luz branca muito forte e senti uma paz que nunca tinha sentido. Mas uma voz me disse: ainda não é sua hora, você tem uma missão a cumprir. Quando voltei, ouvi o choro mais lindo do mundo. Era meu filho nascendo, saudável e perfeito. O médico chorava, as enfermeiras choravam, e eu chorava de alegria, sabendo que tinha vencido a primeira batalha. Mas a guerra ainda não tinha acabado, e o que veio depois foi, ainda, mais desafiador. Nos primeiros meses após o parto, minha saúde piorou drasticamente. Eu não conseguia nem levantar da cama. Meu coração batia descompassado, e eu tinha crises de falta de ar, que me deixavam roxa. Os médicos disseram que eu tinha no máximo 1 ano de vida, e que deveria colocar meus filhos na casa de parentes. José chorava todos os dias vendo minha situação, sem saber como cuidar de 4 crianças pequenas e de uma esposa desenganada. Eu via meus filhos me olhando com medo, sem entender por que a mamãe não brincava mais com eles. Foi o período mais escuro da minha vida, quando eu cheguei a pensar que talvez tivesse tomado a decisão errada. Mas foi justamente nesse momento de desespero total que aconteceu algo que mudou completamente o rumo da minha história. Uma coisa que até hoje os médicos não conseguem explicar. Uma manhã, eu estava deitada sem forças nem para abrir os olhos, quando senti uma mão quente tocar minha testa. Pensei que fosse José, mas quando abri os olhos, vi uma senhora idosa, que eu nunca tinha visto na vida. Ela tinha um sorriso doce e olhos cheios de luz. Vestia uma roupa simples, mas muito limpa. Minha filha, ela disse, você não vai morrer. Deus tem planos grandes para a sua vida. Ela colocou as mãos no meu peito e começou a rezar numa língua que eu não conhecia, mas que me fazia sentir uma paz inexplicável. Quando terminei de piscar, ela tinha sumido, como se nunca tivesse estado ali. José jura que não viu ninguém entrar nem sair do quarto, mas eu senti algo mudando dentro de mim, uma força nova que estava nascendo. Naquela mesma tarde, pela primeira vez em meses, consegui levantar da cama sozinha. A partir daquele dia, minha recuperação foi um mistério para a medicina. Os médicos faziam exames atrás de exames, mas não conseguiam entender como meu coração estava se fortalecendo dia após dia. Em True Messes, eu já estava cuidando da casa normalmente, brincando com meus filhos e ajudando José na roça. Os vizinhos falavam que era milagre. Outros diziam que os médicos tinham se enganado no diagnóstico. Mas eu sabia o que tinha acontecido. Eu tinha sido curada por uma força maior, por uma fé que foi mais forte que qualquer doença. Voltei àquela igrejinha, onde eu tanto rezei, e agradeci de joelhos por ter recebido uma segunda chance. O padre da cidade, admirado com minha recuperação, me pediu para contar minha história para os fiéis. Foi aí que descobri que minha missão não era só viver, mas também levar esperança para outras pessoas. Durante os anos seguintes, muitas mulheres da região procuravam minha casa para ouvir minha história. Vinham grávidas, com problemas, doentes desenganadas, mães desesperadas, que não sabiam mais o que fazer. Eu recebia todas elas com carinho, contava minha experiência e rezava junto com elas. Algumas tiveram curas inexplicáveis, outras encontraram forças para enfrentar seus desafios. Minha casa virou um ponto de encontro para pessoas que precisavam de esperança. José sempre me apoiou, mesmo quando nossa casa ficava cheia de gente estranha. Maria, ele dizia, Deus te salvou para isso mesmo, para ajudar os outros. E era verdade. Eu sentia que tinha sido escolhida para uma missão especial, mas a vida ainda me reservava mais provações. E a maior delas estava chegando quando eu menos esperava.
20 anos depois do nascimento do meu quarto filho, quando eu já pensava que tinha passado por todas as dificuldades possíveis, recebi uma notícia que balançou o meu mundo novamente. José começou a sentir dores de cabeça terríveis e perda de memória. Levamos ele no médico e o diagnóstico foi devastador. Tumor no cérebro, sem possibilidade de cura. O homem que tinha sido meu companheiro de luta, que me apoiou nos momentos mais difíceis, agora precisava de mim mais do que nunca. Eu tinha 48 anos e me vi obrigada a ser enfermeira, psicóloga e chefe de família ao mesmo tempo. Meus filhos já eram adultos, mas a dor de ver o pai definhando dia após dia era grande demais para eles. Mais uma vez, tive que ser a fortaleza da família, mesmo quando meu próprio coração estava despedaçado, e foi aí que descobri uma força dentro de mim que nem eu sabia que existia. Cuidei do José por 3 anos. 3 anos vendo o homem da minha vida perdendo pedaços de si mesmo a cada dia. Ele não me reconhecia mais, não lembrava dos filhos, às vezes ficava agressivo sem motivo. Eu trocava suas fraldas, dava comida na boca, conversava com ele mesmo. Sabendo que não me entendia, as pessoas diziam para eu colocar ele numa clínica, que eu não tinha obrigação de passar por aquilo, mas eu me lembrava de como ele cuidou de mim quando os médicos me desenganaram, como ele ficou do meu lado quando todos achavam que eu ia morrer. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, eram as palavras que ecoavam na minha cabeça. Eu tinha aprendido que o amor verdadeiro se prova nos momentos mais difíceis, e mesmo vendo meu marido se apagando aos poucos, eu ainda sentia gratidão por ter vivido uma história de amor tão bonita ao lado dele, quando José partiu. Numa manhã silenciosa de outubro, eu pensei que não ia conseguir continuar. 45 anos de casamento tinham chegado ao fim, e eu me senti completamente perdida. Pela primeira vez na vida, pensei em desistir de tudo. Fiquei semanas sem sair de casa, sem comer direito, sem falar com ninguém. Meus filhos se preocuparam e quiseram me levar para morar com eles na cidade grande. Mas eu sabia que meu lugar era ali, naquela casa onde vivi os momentos mais importantes da minha vida. Foi quando estava no fundo do poço que recebi uma visita inesperada. Era uma moça jovem, grávida, que tinha ouvido falar da minha história. Ela estava com o mesmo problema no coração que eu tive anos atrás. Dona Maria, ela disse chorando, me ajuda. Eu não sei o que fazer. Naquele momento, entendi que minha missão ainda não tinha acabado. Deus tinha me deixado aqui para continuar ajudando outras pessoas. Hoje, aos 73 anos, já ajudei centenas de mulheres que passaram por situações parecidas com a minha. Minha casa continua sendo um refúgio para quem precisa de esperança e fé. Meus filhos cresceram, me deram 12 netos e 8 bisnetos, que enchem minha vida de alegria. O menino que quase não nasceu se tornou médico e sempre diz que escolheu essa profissão por causa da nossa história. Ele trabalha ajudando mães com gravidez de risco e já salvou muitas vidas. Quando olho para trás, vejo que cada dor, cada lágrima, cada momento de desespero teve um propósito. Aprendi que a vida não é sobre evitar o sofrimento, mas sobre transformar a dor em força para ajudar os outros. Cada cicatriz no meu coração virou uma porta aberta para quem precisa de consolo. E posso dizer com toda certeza, valeu a pena ter lutado. Mas essa história não acaba aqui, porque toda semana aparecem pessoas novas na minha porta. Ontem mesmo chegou uma senhora da capital que estava com câncer e tinha perdido a esperança. Sentamos no meu quintal, tomamos um café e conversamos por horas. Quando ela foi embora, seus olhos brilhavam diferente. Dona Maria, ela disse, a senhora me devolveu a vontade de viver. É para isso que eu estou aqui. É para isso que Deus me mantém de pé, mesmo com essa idade. Cada dia é uma oportunidade nova de plantar esperança no coração de alguém. E enquanto eu tiver forças, vou continuar contando minha história, porque sei que em algum lugar tem uma pessoa precisando ouvir que é possível vencer qualquer batalha quando a gente tem fé. A vida me ensinou que não existe dor maior que o amor, e não existe escuridão que a luz da esperança não possa vencer. Quando as pessoas me perguntam qual é o segredo para superar
tantas dificuldades, eu sempre digo a mesma coisa, Nunca Desista, de acreditar em milagres. Pode parecer impossível, pode parecer que não tem mais saída, mas sempre existe uma luz no fim do túnel, para quem tem coragem de caminhar até lá. Eu passei por situações que pareciam sem solução, momentos em que todos à minha volta já tinham me dado como perdida. Mas eu escolhi confiar numa força maior que qualquer circunstância. E vocês sabem o que descobri? Que os milagres não acontecem só para algumas pessoas especiais. Eles acontecem para qualquer um que tenha fé suficiente para continuar lutando, mesmo quando tudo parece perdido. A diferença entre quem vence e quem desiste não está na ausência de problemas, mas na presença da esperança. E esperança, meus queridos, é uma escolha que fazemos todos os dias. Hoje, quando me olho no espelho e vejo os cabelos brancos, as rugas que o tempo desenhou no meu rosto, eu não vejo uma mulher velha e cansada. Eu vejo uma guerreira que enfrentou gigantes e saiu vitoriosa. Cada marca no meu corpo conta uma história de superação. Cada cicatriz é uma medalha de honra. Sei que um dia vou partir deste mundo, mas tenho a certeza de que minha história vai continuar viva no coração de cada pessoa que eu ajudei. Meus filhos, netos e bisnetos sabem que carregam no sangue a força de uma mulher que nunca se rendeu. E vocês que estão ouvindo essa história também podem carregar essa força dentro de si. Porque não importa qual seja o seu problema, qual seja a sua dor, sempre existe uma saída quando a gente tem coragem de procurar. E se uma dona de casa simples do interior conseguiu vencer tantas batalhas, imaginem o que vocês não podem conseguir. Por isso eu digo para vocês, não desistam dos seus sonhos. Não desistam da vida. Não desistam de acreditar que dias melhores virão. Se eu estou aqui hoje aos 73 anos, contando essa história com um coração cheio de gratidão, é porque cada lágrima que derramei regou o jardim da minha vitória. Cada noite mal dormida me preparou para valorizar os dias de paz. Cada momento de desespero me ensinou a reconhecer os milagres quando eles chegassem. A vida vai testar vocês, vai colocar obstáculos no caminho, vai tentar fazer vocês acreditarem que não são capazes, mas eu tô aqui para dizer que vocês são mais fortes do que imaginam, que dentro de cada um de nós existe uma força capaz de mover montanhas e que não existe situação tão difícil que não possa ser transformada pelo poder da fé e da determinação. Lembrem-se sempre, vocês são filhos de Deus. E filhos de Deus não foram feitos para se render. E assim continua minha jornada. Uma jornada que começou com dor e se transformou numa missão de amor. Cada manhã que acordo é uma nova oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém. Cada pessoa que bate na minha porta carrega uma história única, mas todas têm algo em comum: a necessidade de esperança. E é exatamente isso que eu tenho para oferecer. Menos a certeza de que nenhuma batalha é grande demais quando a gente tem fé. Minha história prova que é possível transformar as maiores dores nas maiores vitórias, que é possível encontrar luz mesmo na escuridão mais profunda, e que não importa quantas vezes a vida nos derrube, sempre podemos nos levantar mais fortes, porque essa não é só a minha história, menos é a história de todos nós que escolhemos acreditar que o impossível é só uma palavra, e que uma acontecem todos os dias, para quem tem olhos para ver e coração para crer. Mas vocês precisam saber que nem sempre foi fácil manter essa fé inabalável. Houve momentos, principalmente após a morte do José, em que eu questionei tudo. Lembro de uma noite especialmente difícil, há 5 anos, quando acordei no meio da madrugada, com uma dor no peito, que me lembrou daqueles tempos terríveis da gravidez. Pensei que finalmente tinha chegado minha hora de partir. Fiquei ali, sozinha no escuro, esperando o fim chegar. Foi quando ouvi passos no corredor da minha casa. Pensei que fosse algum dos meus filhos, mas quando acendi a luz não havia ninguém. Porém, ao lado da minha cama, encontrei uma rosa vermelha fresquinha, ainda com gotinhas de orvalho. Nunca descobri de onde veio aquela rosa, mas entendi que era um sinal de que eu ainda tinha muito trabalho pela frente. Naquela mesma semana, apareceu na minha porta uma mulher que mudaria completamente minha perspectiva sobre o sofrimento.
Ela se chamava Ana, tinha 35 anos e havia perdido todos os 3 filhos num acidente de carro. Chegou na minha casa como um fantasma, magra, pálida, com os olhos sem vida. Dona Maria, ela disse com a voz rouca de tanto chorar. Me disseram que a senhora entende de dor. Eu vim aqui porque não aguento mais viver. Sentamos no meu quintal, Ana ficou e ela na me minha contou casa sua por história 2 entre semanas. soluços. Durante esse Eu tempo, escutei ela me cada ajudava palavra, nas tarefas sem interromper, domésticas, e sentindo eu no meu a ensinava a coração rezar de toda um a jeito angústia diferente. daquela Não mãe. reze Quando pedindo ela para Deus terminou, tirar sua eu dor. segurei Eu suas dizia, mãos e disse: reze pedindo minha força filha, para eu suportar não e posso sabedoria tirar sua para dor, mas posso entender te o ensinar propósito como dela. transforma Lentamente, em algo vi que aquela honre a mulher memória dos seus destroçada meninos. começar a Foi o encontrar início de uma pequenos amizade motivos que me para ensinou sorrir. tanto Ela brincava quanto com eu meus ensinei a bisnetos, ela. Ajudava a cozinhar, ouvia minhas histórias com atenção. Um dia, ela me disse: Dona Maria, eu vim aqui querendo morrer, mas a senhora me mostrou que meus filhos não gostariam de me ver assim. Quando Ana foi embora, ela não era mais a mesma pessoa. Seus olhos tinham voltado a brilhar, não com a alegria de antes, mas com uma força nova. Uma força que vem de quem encontrou um propósito maior que a própria dor. Meses depois, recebi uma carta de Ana que me fez chorar de emoção. Ela havia criado uma instituição para ajudar famílias que perderam filhos em acidentes. Dona Maria, ela escrevia: a senhora me ensinou que a dor que não se transforma em amor vira amargura. Hoje eu uso minha experiência para ajudar outras mães que estão passando pelo que eu passei. Meus filhos não morreram em vão, porque através da dor deles, outras famílias estão encontrando esperança. Essa carta me fez entender algo muito importante. Não somos curados das nossas dores para esquecer delas, mas para usar nossa experiência como ponte para quem ainda está atravessando o rio do sofrimento. Ana havia se tornado uma extensão da minha missão, e isso me encheu de orgulho e gratidão. Era como se cada pessoa que eu ajudava se tornasse uma semente plantada que germinava em jardins distantes. Foi por essa época que comecei a perceber mudanças estranhas no meu corpo. Pequenas coisas no início. Esquecia onde punha os óculos. Não lembrava do nome de pessoas conhecidas. Às vezes ficava confusa sobre que dia era. Meus filhos começaram a se preocupar e me levaram no médico. O diagnóstico foi como um balde de água fria. Início de Alzheimer. O médico, um jovem que parecia ter a idade do meu neto, me explicou com um jeito que minha memória ia piorando aos poucos. Dona Maria, ele disse, infelizmente, não tem cura, mas podemos retardar o processo. Saí daquele consultório com o coração apertado, pensando em como seria esquecer das pessoas que amo, das histórias que conto, de toda a sabedoria que construí ao longo da vida. Mas logo me lembrei de uma coisa: se Deus me deu essa doença, é porque tem um propósito, mesmo que eu não entenda qual é. Decidi que não ia deixar o Alzheimer me derrotar sem lutar. Comecei a escrever tudo o que conseguia lembrar da minha vida, todas as histórias que contava, todos os conselhos que dava. Minha filha mais nova, a Conceição, me ajudava nessa tarefa. Ela vinha todo fim de semana com um caderno grande e ficava horas escrevendo enquanto eu falava. Mãe, ela dizia com lágrimas nos olhos, suas histórias são um tesouro que não pode se perder. Juntas, criamos uma espécie de livro da minha vida, com cada história organizada por temas: gravidez difícil, perda do marido, fé, milagre e superação. Quando terminamos, eu olhei para aquele caderno grosso e pensei: mesmo que eu esqueça tudo, essas palavras vão continuar ajudando as pessoas. Foi uma das coisas mais importantes que fiz nos últimos anos, porque entendi que nossa maior herança não são os bens materiais, mas a sabedoria que passamos adiante. O interessante é que quanto mais eu escrevia minhas memórias, mais eu me lembrava de detalhes que achava que tinha esquecido. Era como se cada história contada trouxesse de volta outras histórias guardadas em cantos escondidos da minha mente. Lembrei de conversas com José que não recordava há anos do brinquedário, com meus filhos pequenos, de orações que minha mãe me ensinou. O médico ficou impressionado com minha melhora nos exames seguintes. Dona Maria, ele disse, nunca vi nada igual. É como se o ato de relembrar estivesse fortalecendo sua memória, ao invés de enfraquecê-la. Eu sorri e disse: Doutor, quando a gente usa a mente para servir ao próximo, ela fica mais forte. Minhas lembranças não são só minhas,
são de todas as pessoas que eu já ajudei. Ele me olhou com aquele olhar de quem não entende completamente, mas respeita o mistério. Durante esse processo de escrever minhas memórias, descobri que minha história havia se espalhado muito além do que eu imaginava. Pessoas de outros estados começaram a me procurar. Algumas vinham de muito longe só para conversar comigo. Uma vez, chegou uma família inteira de São Paulo: pai, mãe e 2 filhas adolescentes. O pai estava desempregado há 2 anos, a mãe com depressão e as meninas revoltadas com a vida. Dona Maria, disse o homem com os olhos cheios de lágrimas, a gente ouviu sua história num programa de rádio e decidiu vir aqui porque não sabemos mais o que fazer. Passaram o fim de semana na minha casa. E quando foram embora, eram pessoas completamente diferentes. O pai havia encontrado esperança para continuar procurando trabalho. A mãe estava sorrindo pela primeira vez em meses. E as meninas me chamavam de vovó. Recebo cartas deles até hoje contando como suas vidas mudaram depois daquela visita. Foi aí que entendi que minha casa havia se tornado algo muito maior do que eu imaginava. Não era mais apenas a casa de uma senhora do interior que ajudava algumas vizinhas. Havia se transformado num santuário de esperança para pessoas de todo o Brasil. Meus filhos ficaram preocupados com tanto movimento, mas eu os tranquilizei. Meus filhos, vocês acham que foi coincidência eu ter sobrevivido a tantas coisas difíceis? Deus me preparou a vida inteira para este momento. Organizamos melhor o espaço da casa. Minha nora Terezinha começou a ajudar servindo café e bolachas para os visitantes. E meu neto João, que é muito bom com computadores, criou uma forma de as pessoas marcarem visitas pela internet. Nunca pensei que aos 70 anos eu ia estar usando tecnologia, mas Deus nos prepara para tudo que precisa ser feito. O que mais me emociona é ver como as pessoas chegam aqui destruídas e saem transformadas. Semana passada, veio um jovem de apenas 22 anos que havia tentado tirar a própria vida 2 vezes. Ele se sentou na minha varanda e disse: Vovó Maria, eu não vejo mais sentido em viver. Passei a tarde inteira conversando com ele, contando minha história, mostrando que a vida sempre tem um propósito, mesmo quando não conseguimos enxergar. Quando ele foi embora, me deu um abraço apertado e disse: Vovó, a senhora me fez entender que meus problemas são pequenos perto da força que existe dentro de mim. 3 meses depois, ele voltou para me contar que havia voltado a estudar e encontrado um trabalho que amava. Vovó, ele disse, aquele dia aqui salvou minha vida. Momentos como esse me fazem entender que cada dor que passei valeu a pena porque me preparou para salvar outras vidas. Recentemente, algo muito especial aconteceu que me fez ter certeza de que estou no caminho certo. Meu médico, aquele jovem que me acompanha no tratamento do Alzheimer, me procurou fora do consultório. Ele veio na minha casa numa tarde de sábado, não como médico, mas como uma pessoa que precisava de ajuda. Dona Maria, ele disse com a voz embargada, minha esposa está com câncer terminal, e eu não sei como ajudá-la a enfrentar isso. Como médico, eu sei de todos os procedimentos, mas como marido, eu me sinto completamente perdido. Sentamos no meu quintal e conversamos por horas. Contei para ele sobre minha experiência cuidando do José, sobre como o amor verdadeiro se manifesta nos momentos mais difíceis. Dei conselhos práticos sobre como ser forte para ela, sem esconder meus próprios medos. Quando ele saiu daqui, seus olhos estavam diferentes, mais tranquilos. Semanas depois, ele me ligou chorando. Dona Maria, consegui acompanhar minha esposa até o final, com a dignidade que ela merecia, graças aos seus conselhos. Uma coisa que aprendi ao longo desses anos todos é que a sabedoria não vem da ausência do sofrimento, mas da capacidade de transformar cada dor numa lição de vida. Cada cicatriz na minha alma virou uma porta de entrada para quem precisa de orientação. Quando alguém me conta sobre uma traição, eu lembro da época em que desconfiei que José tinha outra mulher. Descobri depois que era só minha insegurança. Quando falam sobre dificuldades com filhos, eu me lembro dos momentos difíceis que passei educando os meus. Quando contam sobre doenças, eu lembro de todas as minhas batalhas contra a morte. Não existe dor humana que eu não tenha experimentado. De alguma forma, ao longo dos meus 73 anos, por isso consigo olhar nos olhos de qualquer pessoa e dizer
Eu entendo sua dor, porque eu já passei por algo parecido, e essa conexão é o que faz toda a diferença na vida de quem vem me procurar. Mas vocês sabem, o que é mais incrível em tudo isso é que quanto mais eu ajudo os outros, mais eu me sinto fortalecida. É como se cada pessoa que sai daqui, renovada, deixasse um pouquinho da sua energia positiva para mim. Meu Alzheimer, que os médicos diziam que ia piorar rapidamente, parece ter estacionado. Minha memória das coisas importantes continua perfeita, e só esqueço de coisas bobas como onde deixei a chave ou se tranquei a porta. Dona Maria, disse meu médico na última consulta. Cientificamente, eu não consigo explicar seu caso. Deveria estar muito pior, mas parece que está melhorando. Eu sorri e respondi: Doutor, quando a gente vive para servir aos outros, o corpo encontra forças que a medicina ainda não descobriu. Ele balançou a cabeça impressionado e anotou alguma coisa no meu prontuário. Sei que ele não entende completamente, mas respeita o mistério da minha recuperação. Ontem, aconteceu algo que me encheu de esperança para o futuro. Minha bisneta mais velha, a Sofia, que tem apenas 16 anos, veio conversar comigo depois da escola. Bisa, ela disse, eu quero fazer faculdade de psicologia para ajudar as pessoas. Como a senhora faz? Meus olhos se encheram de lágrimas de orgulho. Minha menina, eu disse, você não imagina a alegria que está dando para essa velha. Ela me contou que sempre se inspirou vendo como eu recebo as pessoas em casa, como escuto com paciência, como encontro as palavras certas para cada situação. Bisa, eu cresci vendo a senhora transformar dor em amor, e quero aprender a fazer isso cientificamente também. Naquele momento entendi que minha missão não vai morrer comigo. As sementes que plantei estão germinando na próxima geração, e isso me dá uma paz indescritível. Sofia representa a continuidade de tudo que construí ao longo da vida. Na semana passada, tive uma experiência que me fez refletir muito sobre o tempo que ainda me resta nesta terra. Estava arrumando meus baús velhos quando encontrei uma foto do dia do meu casamento com José. Nós dois jovens, sorrindo, cheios de sonhos e planos. Segurei aquela foto e chorei, não de tristeza, mas de gratidão. Quantas coisas vivemos juntos. Quantas batalhas enfrentamos lado a lado. Quantos milagres presenciamos. E agora, mesmo ele não estando mais aqui fisicamente, sinto que continua comigo nessa missão. Quando olho para os casais jovens que vêm me procurar com problemas de relacionamento, vejo eu e José no começo da nossa jornada. E posso dizer com propriedade, meus filhos, o amor verdadeiro não é aquele que nunca enfrenta tempestades, mas aquele que aprende a dançar na chuva. Essa sabedoria só pude adquirir porque vivi intensamente cada momento ao lado do homem. Da minha vida, tem uma coisa que nunca contei para ninguém, mas sinto que é hora de dividir com vocês. Desde que José morreu, eu tenho sonhos muito vívidos com ele. Não são sonhos comuns, são conversas reais, onde ele me orienta sobre como ajudar certas pessoas. Foi assim que soube exatamente o que falar para Ana, quando ela chegou destruída pela perda dos filhos. Foi assim que encontrei as palavras certas para o jovem que queria se matar. José aparece nos meus sonhos e diz: Maria, amanhã vai chegar uma pessoa com tal problema. Você precisa contar a história de quando passamos por isso. E no dia seguinte, exatamente, a pessoa que ele descreveu bate na minha porta. Sei que muitos vão achar que é coisa da minha idade, que é o Alzheimer confundindo sonho com realidade. Mas eu sei que não é. José continua sendo meu companheiro nessa missão. Só que agora do lado de lá da vida. E isso me dá uma força inexplicável para continuar. O mais bonito de tudo é que minha história começou a inspirar outras pessoas a contarem suas próprias histórias de superação. Dona Sebastiana, minha vizinha de 80 anos,
começou a receber pessoas que perderam a visão, porque ela ficou cega aos 50 e aprendeu a viver plenamente assim. Seu Antônio, que morava sozinho e estava deprimido depois da morte da esposa, começou a visitar asilos e fazer os idosos rirem com suas piadas. Dona Maria, ele me disse, vendo a senhora transformar sua dor em missão, eu entendi que não posso desperdiçar minha experiência de vida. Assim, minha casa virou o centro de uma rede de pessoas que ajudam outras pessoas. É como se cada história de superação criasse ondas que se espalham cada vez mais longe, e pensar que tudo começou com uma simples decisão de não desistir quando os médicos me desenganaram durante a gravidez do meu quarto filho, hoje pela manhã. Enquanto regava minhas plantas no quintal, tive uma revelação muito clara sobre qual é realmente minha missão nesta terra. Não é só ajudar as pessoas a superarem suas dores individuais, é mostrar para toda a humanidade que existe uma força maior que qualquer problema, uma força que está disponível para todos nós. Quando decidimos confiar, cada pessoa que passa pela minha casa leva consigo não apenas conselhos práticos, mas a certeza de que milagres são possíveis. E quando essas pessoas voltam para suas cidades, para os seus trabalhos, para suas famílias, elas carregam essa certeza como uma tocha acesa que ilumina outros corações. É assim que a esperança se multiplica, é assim que o amor cresce, é assim que o mundo vai se tornando um lugar melhor, uma pessoa de cada vez. E vocês sabem qual é a coisa mais incrível de toda essa jornada? É que eu, uma simples dona de casa, que quase morreu há 45 anos, hoje sou visitada por doutores, advogados, empresários, políticos, artistas, pessoas que o mundo considera importantes, mas que chegam aqui humildes, como crianças buscando o que o dinheiro e o poder não conseguem dar: paz de espírito e propósito de vida. Semana passada veio um empresário muito rico de São Paulo, que havia perdido tudo numa crise financeira. Dona Maria, ele disse, eu tinha milhões, mas nunca fui tão pobre como agora que perdi tudo. Conversamos a tarde toda, e quando ele foi embora, estava diferente. Dona Maria, ele disse, hoje aprendi que riqueza verdadeira não está no que a gente tem, mas no que a gente é capaz de dar. 3 meses depois, ele voltou para me contar que havia criado um projeto social que emprega pessoas em situação de rua. Perder tudo foi a melhor coisa que me aconteceu, ele disse, porque me ensinou o verdadeiro valor da vida.